hoje, não se esqueça do que Deus já fez por você. Amém? Palavra de Deus para você. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça, meu irmão. Nós vamos ler o livro de Êxodo no capítulo 16. Esse texto é logo depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, quando eles são, de uma vez por todas, livres do Egito. Esse momento do Mar Vermelho é um marco onde saíram de uma vida de escravidão para começar a viver uma vida de povo. Que cá entre nós é o que aconteceu conosco, que o mar nos mostra o batismo, quando fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Uma nova vida começou, um novo tempo, um novo momento para esse povo. Atravessam o Mar Vermelho, vão ali para o deserto, e são vários desertos com nomes, né? Ali emendados um no outro. Eles estão ali no deserto de Elim, e neste deserto de Elim, eles têm ali lugar fresco, árvores, mas Deus manda prosseguir. E eles vão para o deserto de Sim. E aí, algumas coisas começam a acontecer, porque é um momento novo, é um tempo novo. E como para tudo que é novo, teria agora um tempo de transição. Esse povo, veja bem, como Israel passou tantos anos no Egito e muitos anos de escravidão, esse povo era neto, bisneto ou tataraneto de escravos. Eles não conheciam outro estilo de vida. E também não conheciam o deserto. O único que conhecia tudo isso era Moisés. Moisés não foi escravo. Moisés morava no palácio do faraó. Por 40 anos conviveu lá. Mais 40 anos Moisés vive, sim, num deserto. E aprendeu a vida de nômade. Aprendeu a cuidar até mesmo de rebanhos num lugar árido como aquele. Moisés foi treinado para isso. Então todo o povo olhava para Moisés como sendo o único que poderia dirigi-los nesse momento. E um detalhe, ninguém tinha mais dúvida de que Deus falava com ele. Afinal de contas, aquela experiência do Mar Vermelho é uma experiência dramática. Porque eles estão como que fugindo, vem aquela poeira toda sendo levantada, um exército inteiro da maior potência do mundo atrás deles, entendiam que seriam mortos, e Moisés ora ao Senhor o que fazer, e Deus diz assim: diga ao povo que marche. Se fosse Moisés, eu ia falar assim: Senhor, não é diga ao povo que nade, porque é mar. Estende a tua vara, toca no mar, o mar se abre, o povo passa em terra seca. Aqueles que vieram atrás tentaram pegar carona com aquele momento, entraram dentro do mar. Quando o último israelita saiu daquele mar, o mar se fecha. Aquele povo estava agora, tinha selado um limite. Saíram de ser escravos para ser povo, para ser nação de Deus. Um momento diferente na vida deles. E então começa essa narrativa. Vem comigo. Êxodo 16, de 1 a 8. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto.
Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, Arão, irmão de Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Eu nem sei se isso aqui é verdade, porque eles eram escravos, mas eu vou continuar. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Ou seja, Deus vai dar um treinamento para eles. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Por quê? Porque o sétimo dia não era para fazer nenhum serviço, e Deus daria o dobro no dia anterior. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Porque quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Várias situações ocorrem aqui que geraram esse povo murmurar. Uma delas também é que era um tempo novo, era um tempo de transição, e o novo ele gera um certo desconforto, mesmo quando o novo é melhor. Você pode trazer isso para a sua vida, você vai notar também. Dá para entender também algumas coisas desse povo. 45 dias eles já estavam no deserto, e aí começou a reclamação. É interessante que o mesmo povo que orava por um libertador, agora eles estavam orando para Deus dar um libertador, serem livres da escravidão, e agora eles estavam reclamando daquele que os libertou. Diziam que preferiam ter morrido. Eles estão sendo injustos com Moisés. Moisés fala: quem somos nós? Não fomos nós que fizemos isso, foi Deus quem fez isso. E Moisés agiu obedecendo a Deus para que eles fossem livres daquilo. Quantas vezes nós vemos líderes mal compreendidos, porque às vezes as pessoas, elas estão vivendo as suas sensações, bateu a fome, bateu o cansaço, ficaram chatos, descontaram em quem? No líder, lá no Moisés. E Moisés entendendo, foi Deus quem fez, Deus tem algo novo, tem um momento novo. Mas note uma coisa que é o perigo aqui, que tem a ver com o meu tema de hoje: eles já estavam se esquecendo do que Deus tinha feito por eles. O povo viajava a pé, e também carregavam bagagens. Quando eles estavam saindo do Egito, Deus mesmo tinha falado para eles para pegarem coisas dos próprios egípcios, para saírem para o deserto, porque eles voltariam para o Egito. Mas Faraó mandou matá-los, atravessou o Mar Vermelho, e quem eram os que os escravizavam, agora morreram ali no mar. Portanto, esses israelitas tiveram as suas dívidas miraculosamente canceladas, porque eles deveriam devolver essas coisas, mas agora não dava mais para devolver, e também para quem eles tinham dívida estavam mortos. Deus cancelou aquilo. Na verdade foi justiça nesse sentido, porque eles sofreram escravidão por tanto tempo, mas agora tinham que caminhar no deserto com pesos, com coisas pesadas. Homens, mulheres, até as crianças carregavam seus pesos. E caminhar no deserto um mês e meio é muito tempo. E bateu o cansaço. E
Presta atenção, porque quando bate o cansaço, a nossa tendência é murmurar. É por isso, por exemplo, que a Bíblia tem vários trechos da Bíblia Sagrada tratando da questão da saúde. E você deveria se preocupar mais com a sua saúde, sua disposição física. Você deveria se preocupar com algumas coisas como dormir regularmente, beber água, comer comida saudável, praticar algum tipo de exercício ou caminhada. Você precisa cuidar da sua saúde, porque quando você não cuida da sua saúde, o seu corpo começa a ficar cansado, começa a não aguentar algumas coisas. E quando o corpo está cansado, vamos ser claros, você fica chato. E gente chata vai descontar em quem? Em quem estiver perto. E normalmente quem está perto? As pessoas que você mais ama. Aí você está chato, você chega em casa e briga com a tua mulher. Você está chata, fica em casa e briga com os filhos. Aí os meninos brigam entre si e batem um no outro. Aí chuta o cachorro. E aí o cachorro corre atrás do gato. Vamos lá. Nós precisamos organizar nosso tempo para ter uma vida mais saudável. Porque gente cansada fica chato, fica também sem emoções. Daqui a pouco o cara está cansado e a mulher fala assim para ele: querido, está tudo bem? Tá? Não, você tem alguma coisa? Não. Olha para mim. Ele olha. Está na tua cara que tem alguma coisa. Ele falou: eu? E aí começa a briga de bobeira. Ou o inverso. A mulher está cansada, já não é mais carinhosa, porque não tem vontade de nada. O que mais é deitar e dá licença, me isola. Mas deixa eu voltar aqui para as coisas do texto. Aliás, eles estavam experimentando uma libertação, um tempo novo, um tempo de coisas boas. Mas é interessante que mesmo com coisas boas, nós podemos murmurar, porque coisas boas também cansam. Eu estava dizendo para alguém esses dias que eu estava muito cansado, e alguém disse: mas algum problema? Eu falei: não, esse que é o problema. O problema é que a coisa está tão boa, que a gente começa sem perceber exagerar, porque está bom. Esse momento da carisma que nós estamos vivendo tem sido um tempo maravilhoso. E aí o que acontece? Nossas reuniões que a gente faz fica até tarde, não é? E começa a ter acontecimentos. Enquanto nós estávamos aqui hoje, já estava tendo retiro dos homens, outros tiveram pregação ontem, hoje de manhã, muita coisa paralela acontecendo, e nós estamos ficando cansados. E aí, cansado por quê? Porque está bom. Porque quando a coisa está boa, você não quer parar, você continua. Igual você está tarde da noite assistindo um filme, mas aquele filmaço, e você sabe que precisa dormir, mas o filme está gostoso, então você pega e fala: eu vou até o fim do filme, e no outro dia está quebrado. Mas coisas boas também cansam. E eles estavam cansados, olha só que interessante, eles estavam cansados carregando o peso das bênçãos de Deus. Porque Deus tinha dado coisas para eles. De escravos eles estavam agora enriquecidos. Você se lembra que foi no deserto que construíram o tabernáculo? E o tabernáculo tinha ouro, tinha tantas coisas preciosas. De onde veio isso? Veio tudo lá do Egito. Eles estavam ricos. E indo para um lugar que seria a terra deles, ricos também, uma terra que manaria leite e mel. Bênção também tem o seu peso. A Bíblia fala do peso de glória. Coisas boas também têm o seu peso. A propósito, deixe-me falar uma coisa aqui, principalmente com os pais, e principalmente seria com os filhos. Filhos grandes agora estou falando, para cima de 20 anos de idade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, filhos. Muitos de vocês não reconhecem a bênção que é estar com seus pais. E aí alguns filhos daqui a pouco falam: não, eu quero morar sozinho, eu vou embora, tal. Pai, sabe o que você faz? Deixa. Vai. Abençoa. Vai. A hora que bater as contas, a hora que ele vê que algumas coisas não acontecem automaticamente, a hora que ele vê
uma coisa que vai parar de funcionar. Porque o que vai parar de funcionar? Um mecanismo que tem dentro da casa. Que ele simplesmente tira a roupa, vai para o banho, joga num cesto e daqui a pouco, miraculosamente, aquela roupa aparece passadinha no guarda-roupa dele. Aí ele vai perceber que ela não volta para o guarda-roupa mais. Ele vai perceber que na hora da janta ela não está pronta, automaticamente. Porque não tem mais mamãe, não tem mais papai. Aí eles começam a entender que era bem melhor estar ali com os pais. O que eu quero dizer é o seguinte: custa muito você ter liberdade. Mas, por não entender que cada momento da nossa vida tem o seu peso, de que momentos bons também têm seu peso, têm seu custo, esse povo estava esquecendo do que Deus já tinha feito. E estavam reclamando de que agora estava pesado. Mas cada época tem o seu peso. Portanto, meu irmão, se você está vivendo um momento, você fala, não, está muito pesado agora. Meu querido, já foi pior no passado. Já teve outras situações assim também. Vamos entender esse povo um pouco mais. Quando eles caminhavam no deserto, tinham 2 milagres diários que aconteciam com eles. Além de outros. Além desse que foi narrado no texto, de que Deus mandava carne para eles de graça à tarde, que seriam as codornizes lá, e também pão pela manhã, que é o maná, é milagre. Mas além desses eu estou falando, tinha um que quando eles estavam no deserto, no meio daquele sol quente do deserto, Deus fazia uma nuvem ficar sobre eles. Havia uma nuvem sobre eles, então não estaria tão quente quanto deveria estar. A nuvem refrescava. Eu estou dizendo isso do povo de Israel, mas traz um pouquinho para a sua vida, porque às vezes nós não reconhecemos que, embora nós possamos estar no meio de um deserto, Deus está nos sombreando. Deus está cuidando da gente naquele momento. Nós não percebemos quão ruim estão as coisas até nós sairmos de debaixo da nuvem. Quando você sai de debaixo dessa nuvem da proteção de Deus, aí você vai ver o que é ruim. É mais ou menos como o Jamé, aquele meu pastor, ele disse assim que a igreja é como a arca de Noé. Você não aguentaria aquele cheiro ruim, aquela bicharada lá dentro, se você não soubesse que lá fora estaria pior. Porque algumas pessoas falam assim, não, mas o domingo tem que ir para a igreja, porque tem esse negócio de igreja, meu irmão, fica sem para você ver. Lá de fora da arca é só destruição. Então nós muitas vezes não percebemos quão ruins estão as coisas, até a gente sair de debaixo dessa proteção de Deus. É isso que o salmista diz. Eu vou ler 2 textos rápidos aqui para vocês. Salmo 94, versículo 17 ao 19, diz assim: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Você entendeu essa poesia? Ele está dizendo, eu já estaria no túmulo. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, na outra versão diz, a tua bondade, Senhor, me amparou. Ou seja, a hora que eu levei aquele escorregão, o Senhor me segurou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou como diz o Salmo 124, versículo 1, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Aliás, o texto continua dizendo assim, que Israel que o diga, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Meu irmão, tema de hoje, não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça, meu irmão. Não saia de debaixo dessa nuvem de proteção do Senhor sobre a tua vida. Não faz isso, meu irmão. Aliás, o outro milagre que acontecia era a coluna de fogo. Durante o dia tinha esta nuvem para protegê-lo deste calor do sol. Mas no deserto à noite é muito frio no deserto.
E aí à noite Deus colocava uma coluna de fogo ali ao redor deles. É interessante que, embora a temperatura do deserto ficasse muito fria à noite, Deus fazia este fogo para controlar aquela temperatura. Olha que coisa linda! Deus se preocupa até mesmo com o conforto daqueles que andam com Ele. Deus se preocupa com o teu conforto. E talvez você passe despercebido. Quanta coisa você tem na sua vida hoje que é conforto. Eu tenho uma frase que eu uso bastante lá, quando a gente está saindo de onde a gente mora. Eu costumo, a gente está saindo do condomínio, eu não ponho som, não ponho música nem nada, abro as janelas do carro, respiro aquele ar gostoso e falo sempre assim para a minha família: eu nunca quero me acostumar com esse lugar. Não quero me acostumar. Porque quando a gente se acostuma, a gente não valoriza mais. Eu quero sempre sentir que lá é o meu lugar, porque eu me lembro da emoção do primeiro dia que eu entrei naquele lugar. Nós temos que criar coisas, mais adiante eu vou falar aqui sobre memórias. Nós temos que criar algumas coisas que geram memórias na vida da gente. Eu me lembro a primeira vez, quem aqui tem casa própria? Quem aqui tem casa própria? Ok, você sabe o que é adquirir uma casa própria, é gostoso. Seja quando você assinou o contrato, ou principalmente quando você entrou pela primeira vez, como é minha esse lugar, é meu esse lugar. Quando eu entrei no lugar onde eu moro hoje pela primeira vez, eu me lembro muito bem, preparei tudo mais, quando entrei com o carro, né? Então já tinha colocado a tag no meu carro para abrir, parei no portão, o portão abriu sozinho, achei o máximo assim, mas eu já tinha preparado algo, liguei o meu som do carro, tinha uma música preparada para ouvir aquela canção, cuja letra é de Leonardo da Vinci, Sonho di volare. E aí, ouvindo aquela música gostosa, até hoje, quando eu escuto essa canção, me vem aquela sensação de conquista. Estou voando, estou experimentando conquista na minha vida. Eu não quero perder esse sentimento. Para quê? Para sempre ser grato a Deus. Porque você tem coisas boas na sua vida e com o tempo você vai se esquecendo das coisas boas. Quem aqui é casado? Aliás, me desculpa, é uma segunda pergunta. Quem aqui casou, assim, você de noivo e ela de noiva? Cerimônia de casamento, vamos lá. Isso, cerimônia de casamento. Ela é emocionante, fala a verdade. É emocionante. Eu me lembro até hoje da emoção de vê-la lá na porta. Quando a Magda entrou, eu olhei para ela, ela olhou para eu assim, ó. Deu match. É gostoso. É gostoso. Não é para se esquecer esse momento. Eu falo isso para os noivos, às vezes, quando eles estão ali naquele momento do casamento, eu chego no ouvidinho dele e falo: olha, rouba um olhar dela, você nunca mais vai se esquecer. Gostoso demais aquele momento. Então, muitos de vocês, por exemplo, você mulher, naquele dia, foi entrar assim, né? E abriu. Aí você olha lá na frente, você nunca viu ele de terno. E aquele dia ele está igual um pinguim lá na frente. Bonito, elegante. Você olha aquilo e chora. Passa alguns anos. Você chega em casa. Abre a porta da sala. E ele está lá sentado no sofá, comendo amendoim, jogando casca no chão, coçando um bigão e assistindo futebol. Detalhe, com a camisa do time, mas está tão barrigudo que ela aparece o umbigo assim. E aí você olha aí, chora. A gente tem que fazer algumas coisas para nós não perdermos aquele primeiro sentimento. Esse povo estava se esquecendo do que Deus tinha acabado de fazer com eles. E olha que foi pouco tempo o caso deles, hein? E já foram perdendo essa questão do que Deus estava fazendo com eles. Deus estava dando para eles o melhor conforto possível naquela situação. E era uma situação de transição, mas porque eles tinham se esquecido
de como era ruim ser escravo lá no Egito, começaram a se lembrar das suas casas no Egito, achando o seguinte: mas a casa lá no Egito era melhor do que essa tenda no deserto. Tá, mas lá você era escravo, indivíduo. Não percebeu isso? Meu irmão, minha irmã, tema de hoje: não se esqueça do que Deus já fez por você. Amém? Não se esqueça. Embora Deus estava dando para eles algum conforto, eles não notaram. Porque eles estavam focados naquele momento. Sabe quando você entra numa atmosfera de incerteza? A incerteza é um tipo de ansiedade. Você quer saber para onde você está indo. E Moisés estava falando, mais ou menos como o texto bíblico diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Deus nos trouxe aqui, nesse momento. Vamos acampar e vamos aguardar a próxima direção de Deus. E o povo já começou a reclamar. Nós vamos chegar quando? Que hora que nós vamos? Porque Deus mandou eles saírem, mas Deus não deu os detalhes da caminhada como seria. E aí nós ficamos naquela, se nós estivermos ali no povo de Israel junto com eles, naquela atmosfera de incerteza, preso nessa rede de incerteza. E a incerteza, ela é dramática por si mesma. Porque como nós somos seres pensantes, a gente quer saber para onde eu estou indo. E Moisés não sabia. Ele estava obedecendo a Deus passo a passo. Vocês vão se levantar agora, vão sair daqui, vão para outro lugar. Ele obedecia e ia. Chegava no outro lugar, o que nós vamos fazer agora? Não, nós vamos ficar aqui. Até Deus mandar de novo. Eles não sabiam quão longe eles estavam do seu destino. Já era 1 mês e meio que eles estavam caminhando. Não sabiam que faltava mais 39 anos e 10 meses e meio para chegar lá. Então, qualquer um de nós gostaria de saber dos detalhes. E Deus não tinha dado a eles nenhum detalhe, porque Deus estava treinando eles. Deus estava num momento de treinamento para eles. Deus estava preparando esse povo, para que esse povo aprendesse a andar pela fé. Deus estava desenhando aquela atmosfera toda para ensinar a eles o que era andar pela fé. Algumas vezes nós passamos por momentos de incertezas na nossa vida, momentos que a gente não está enxergando um palmo na nossa frente, momentos que nós estamos ficando ansiosos, qual vai ser o próximo passo, e Deus não fala nada. Há momentos que os céus ficam em silêncio. Porque Deus não vai falar o segundo passo que você vai dar se você ainda não completou o primeiro. Deus vai falar um passo de cada vez. Porque se Ele falar tudo o que você precisa saber que vai acontecer na sua vida, aí você vai ter um mapa na sua mão e não vai consultar nunca mais a Deus, você vai consultar o mapa. E Deus não quer isso, Deus quer comunhão com você. Por isso, de vez em quando, nós vamos ficar na incerteza. Para quê? Para buscar mais o Senhor, conversar com o Senhor, voltar para aquele momento de intimidade com o Senhor. Muitos de nós aqui já se acostumaram com a vida que tem hoje e não buscam mais a Deus, não perguntam mais a Deus, não procuram saber o próximo passo que vão ter com Deus, porque se acostumou. E Deus está chamando a atenção. Esse momento aqui era um momento que Deus estava ensinando, aquilo tudo era um treinamento. E o grande ensinamento sobre fé não é realizar milagres. O grande ensinamento sobre fé eu vou te mostrar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. O grande ensinamento da fé é você andar pelo que você crê e não pelo que você vê. Você andar pelo que Deus diz e não pelo que você está sentindo. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Caminhar pela fé é isso. O grande ensinamento de fé é perseverança. Mesmo quando a gente não vê nada ao nosso redor. O grande ensinamento de fé é andar pelo que nós cremos e não por aquilo que nós estamos vendo. Por aquilo que Deus disse e não por aquilo que nós sentimos. Êxodo capítulo 16, de 31 a 32, continua a história lá com aquele povo. Diz assim: o povo de Israel chamou de maná aquele pão. Ele era branco, como semente de coentro. Aliás, acho que a gente tem uma figura aí da semente de coentro, né? Isso é semente de coentro. Nesse caso, a semente branca. Essa aí não é a semente branca de coentro, mas a semente é desse tamanho aí. Mas olha só, voltando ao texto. Ele era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. É gostoso. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Gente, Deus deu comida gostosa para eles. No período da tarde dava carne. No período da manhã, parece uns sucrilhos, não parece aquilo? Gostoso. E Deus ainda manda eles fazerem algo. Esse que é o ponto que eu queria chamar a atenção. Deus fala que era importante eles guardarem as memórias do que Ele fez, para se lembrar no futuro. Inclusive mais adiante, quando vocês ouvem falar da Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, que tinha dentro dela, uma das coisas que tinha dentro dela era uma porção do maná, que era para eles se lembrarem sempre deste milagre que Deus fez para eles. É interessante como em torno de 32 vezes nas Escrituras Sagradas, Deus ordena ao povo fazer algo que lembra um memorial. É interessante isso. Memoriais são marcos estabelecidos por Deus, que lembraria o povo das coisas que Ele fez, para que o povo nunca esquecesse o quanto Deus os ama. Nesse texto fala de uma porção do maná que seria guardado. No outro texto lá de Josué fala da travessia do Jordão, que manda fazer aquele montão de pedras. Existem outras lembranças que são lembranças escritas, como os livros dos reis, o livro das crônicas, que vão contando as histórias do que Deus fez no meio daquele povo. Teriam também as festas, para nas festas eles se lembrarem da Páscoa, por exemplo, e tantas outras festas que era para eles lembrarem de quão bondoso Deus era com eles. Servia para lembrar os milagres que Deus havia realizado no meio do povo, e assim eles poderiam se fortalecer, sabendo que aquele mesmo Deus que fez milagre lá no passado, poderia fazer de novo quando eles enfrentassem alguma situação difícil. Isso não é só para aquele povo, meu irmão, isso é para você. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida? Com toda sinceridade, quantos de vocês já tiveram algum momento da sua vida que você pensou assim: vou morrer, e não morreu? É claro que não morreu, você está aqui. Marquinhos, levanta a mão, levanta a mão. Não se esqueça do que Deus já fez por você. O Deus que fez isso lá atrás vai fazer de novo. Quem aqui já teve uma experiência de cura e você narra assim: foi Deus, foi Deus. Não se esqueça do que Deus fez por você, porque Ele pode fazer de novo. Quem aqui já percebeu alguma vez que simplesmente teve um livramento de Deus na área financeira? Deus abençoou de coisas que você nem imaginava e Deus supriu suas necessidades. Levanta a tua mão, eu quero te dizer, não se esqueça disso que Deus já fez por você, porque Ele pode fazer de novo quando você precisar. Então a gente tem que ficar lembrando dessas coisas, essas lembranças vão fortalecer a nossa fé. Deus manda a gente lembrar as bênçãos, fazendo esses memoriais, porque Ele sabe que a gente vai se esquecer. Ele sabe. No futuro, as crianças podem nos perguntar algumas coisas, e nós contarmos para eles de como Deus foi bom para conosco. É interessante como algumas pessoas se esquecem rapidamente, não é? Do que Deus fez. Situações como, por exemplo, um casal que não podia ter filho, oraram, buscaram a Deus, um dia descobrem, estavam grávidos,
a criança nasce, eles ficam maravilhados com a criança, agradecem tanto a Deus, mas os anos vão passando, trabalho, a falta de tempo, falta até de comunhão de pais com os filhos, e aquela criança cresce sem saber que ela foi um milagre de Deus, porque os pais não ensinaram isso para ela. Não se esqueça do que Deus já fez por você. É como aquelas pessoas que lutaram tanto para se casar, estava tão apertado para casar, não tinha nem dinheiro para se casar. E aí naquele aperto todo os milagres acontecem, chegam ofertas que você não imaginava, presentes que te deram para o casamento, que supriram, e você, meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Mas aí você vai crescendo na vida, e aí você já não precisa, porque lá no começo do casamento, alguns de vocês até oravam para ter comida, mas hoje vocês cresceram, tem dinheiro, é só passar lá o cartão que tem dinheiro na conta, e aí já não lembra mais de orar, já não lembra mais de pedir o pão nosso de cada dia, e vai se esquecendo do que Deus já fez, não valoriza mais o que Deus já fez. Tem gente que só busca Deus na necessidade, e aí depois que Deus supre, e a pessoa se esquece. Lembra dos 9 outros leprosos lá da Bíblia? Que Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer? Pois bem, é hora de você voltar às suas memórias, porque foi assim com Israel, pode ser assim conosco também. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Lembre-se do que Deus fez, porque isso vai fortalecer a sua fé. Foi Ele quem fez, dizendo ali aquele povo de Israel, foi Ele quem fez descer pão do céu e alimentou vocês no deserto. Foi Ele que colocou aquela nuvem de dia e aquela coluna de fogo à noite só para aquecer vocês, ou só para guardar, manter uma temperatura amena e gostosa para vocês. Não se esqueça do que Deus fez por você. Tente se lembrar das coisas que Deus fez. Talvez você esteja fraco na sua vida pessoal, porque você não está se alimentando das memórias do que Deus fez. Nossas memórias, elas muitas vezes vêm de lugares difíceis que nós passamos, de desertos que nós passamos no passado, lugares que talvez só você enfrentou na sua vida, situações de doença, situações de instabilidade, mas nós vimos Deus agindo, e de lá é que nós começamos a construir essas memórias. Essas são as nossas histórias com Deus, e as histórias de Deus dentro da nossa história. Ela fala de onde nós viemos, de onde nós passamos, e que nós vencemos tudo isso, porque Deus estava lá conosco. Meu irmão, volta lá nas suas memórias, meu irmão. Não se esqueça do que Deus fez por você. Conte para você mesmo o que Deus fez para você. Como a Bíblia diz, louva minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, diz a palavra de Deus. Conta para os seus filhos, conta para os seus netos e bisnetos, conta o que Deus fez. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Nós somos hábeis em esquecer o que nós deveríamos lembrar, e lembrar o que nós deveríamos esquecer. Aí nós esquecemos o milagre, mas lembramos da dor. Esquecemos que Deus nos libertou quando a gente era escravos lá no Egito, mas nos lembramos o quê? Que lá no Egito tinha carne. Esquecemos dos momentos bons da nossa infância e ficamos lembrando somente dos momentos ruins. Estamos sempre lembrando o que deveríamos esquecer e esquecendo o que deveríamos lembrar. Uma das coisas que eu gosto é rever minhas anotações. Gosto bastante. Porque muitas dessas mensagens que prego para vocês, primeiro elas passaram na minha vida, tem a ver com a minha história. E eu deixo minhas anotações guardadas para sempre. E ao rever as anotações, muitas vezes vem à minha memória aqueles momentos. Eu sempre anotei todas as pregações que os meus pastores pregavam. E eu gosto de revê-las de vez em quando, porque elas me trazem de novo aquele sentimento, aquelas memórias. Releia aquilo que você anotou e deixe Deus falar de novo com você. Traga à sua mente as boas memórias. São essas memórias que vão fortalecer a sua vida. Eu olho hoje aqui a Carisma, estamos completando 30 anos.
Nós não estamos ainda muito acomodados aqui. Olha quanta coisa para fazer ainda. Tem reforma fazendo. Isso aqui é um trabalho só. Poeira, tanta coisa, trabalho que tem. Mas quando eu olho para trás e lembro das incertezas do passado, aquele grupo quando começou, será que vai dar certo isso aqui? Aquelas pessoas que estavam ali e todos machucados com a igreja, machucados com o evangelho, não com o evangelho, mas com a vida da igreja, com religiosidade, sedentos por algo novo. E aí Deus começa a fazer milagre após milagre, crescimento após crescimento. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, nós hoje não estamos vendo ainda o que Deus vai fazer nesse lugar daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Vai ser coisa tremenda que Deus vai fazer aqui entre nós ainda. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso, porque Deus não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Eu vou convidar você para ficar em pé, fique em pé comigo, eu vou terminar. Queridos, boas memórias, guarda bem isso, eu não terminei a mensagem, eu só te pus de pé para você não dormir. Boas memórias podem fazer de você uma pessoa mais feliz. É interessante, eu estava vendo algo de estudo, e alguns estudiosos que estudam muito a questão do cérebro humano, falaram que algumas pessoas são mais felizes que as outras. Eles estavam analisando, e chegaram numa conclusão que não tinha a ver com genética, e também não tinha a ver com temperamento, mas de pequenas coisas que essas pessoas foram treinadas para pensar. Alguns de vocês foram treinados para pensar que vocês são os derrotados. A sua mãe chegava para você e falava: você é burra. Teu pai falava para você: esse menino não tem jeito. E essas coisas foram como que treinando você para a derrota. Meu irmão, hoje aqui, repreendo esse pensamento na tua cabeça e digo: entra a palavra de Deus, renova a tua mente com a palavra de Deus, porque Deus diz para você que você é filho dele, e que ele tem milagres ainda para realizar na tua vida, que você não é o que as pessoas disseram de você, você é o que Deus diz a teu respeito. É isso que você é. É isso que você é. Renova a tua mente, renova a tua mente. Lembra do que ele já fez por você, porque ele vai fazer mais ainda. Lembra disso. Meu irmão, tem umas pessoas que falam para mim, gente próxima de mim, tá? Brincam comigo, falam que eu tenho complexo de Poliana. Eu nunca assisti esse negócio de Poliana, nunca li o livro de Poliana, mas me parece que é uma que via tudo como bonito, não é? Não é isso aí, mais ou menos? Eu não sei do que se trata muito. Só sei que as pessoas falam isso, né? Falam: mas você sempre vê o lado bom das coisas. Mas por que eu vou ver o lado ruim? Eu tenho uma opção, o lado ruim ou o lado bom, só dá para pensar em um, eu penso no bom. Então, eu gosto de ver a coisa mesmo mais linda ao meu redor. Isso me deixa tranquilo. A maioria das pessoas felizes, elas guardam em sua memória lembranças boas da sua vida, lembranças boas da sua infância. Vocês não imaginam como que eu chego quase a irritar meus filhos e minha esposa. Todas as vezes que a gente tem uma reunião de família, da minha parte da família, que eu tenho que passar lá por onde eu nasci, por onde eu andei, e eu fico falando, eu vou falar assim, ali, aí o Dudu já fala: ali era a sua escola, ali você jogava bola. Eu falo: isso, estou ensinando vocês, Porque eu gosto. Meu filho mais velho chegou para mim e falou: pai, é interessante, parece que a tua infância está mais perto de você do que a minha, porque você fala como se ela tivesse acontecido assim ontem. Meu irmão, lembre de coisas boas. Teve uma pessoa que uma vez que me perguntou isso, falou: Anésio, mas não teve nada ruim lá com seus pais, você só conta coisas boas? Eu falei: claro que teve. Qual? Não sei, não lembro. Esqueci já, passou. A gente remonta a nossa vida. Eu quero saber do que eu quero lembrar. As coisas ruins, eu pus outras imagens boas em cima daquelas. Sabe, igual você faz no HD, você escreve em cima, você reescreveu, apagou o que está ali anterior. Não quero saber mais. Quero guardar memórias boas, porque a vida aqui é muito curta. Eu não quero perder tempo com essas coisas. Então, algumas pessoas
elas guardam coisas boas da vida e elas editam e apagam as memórias ruins da sua infância e vão lembrando das coisas boas. Olha essa última frase: pessoas felizes aprenderam a lembrar o que não deveriam esquecer e esquecer o que não deveriam se lembrar. Pessoas felizes aprenderam a lembrar o que não deveriam esquecer e esquecer o que não deveriam se lembrar. Então o tema de hoje: não se esqueça do que Deus já fez por você. Amém, amém. Normalmente eu peço aqui para você colocar a mão no peito quando nós vamos orar. Querido Senhor, cura o teu povo. Que as memórias ruins do passado sejam substituídas por memórias boas. Que novas memórias sejam formadas nos meus irmãos. Que esse momento agora, que hoje eles sentem a tua presença aqui na vida deles e a tua palavra falando com eles, seja esse momento um momento de cura. Momento de liberar perdão para quem errou contra nós. Momento de deixa para lá pessoas que nos perturbaram no passado. Olhar para frente e saber que, embora está quente aqui no deserto, estamos indo para uma terra prometida, maravilhosa, que escorre, que flui o leite, o mel em abundância. Lugar onde vamos ter boas casas, onde vamos ter bons momentos, onde vamos ter abundância. Lugares onde vamos prosperar de acordo com a tua palavra. Seja esse o futuro que espera para os teus filhos, Senhor. Renova a mente dos teus filhos para este momento novo de suas vidas. Haz expectativa, esperança no coração dos meus irmãos. Que não sejamos murmuradores como aqueles lá do deserto, que morreram murmurando, mas sejamos uma nova geração que parte para a conquista, que derruba muros, que vai para a terra prometida e toma posse das bênçãos do Senhor em suas vidas. Seja assim na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, e que nunca possamos esquecer das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. É o nosso